Bem, muito boa tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos, principalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez, ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, e todas as legiões de espíritos que militam na seara umbandista, todas as falanges que trabalham neste chão sagrado, pedimos que vibrem sobre nós na tarde de hoje, nos permitindo momentos de muita troca de informações, de energias, de sentimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que a partir de todas estas virtudes possamos dar continuidade na nossa trajetória, na longa estrada, que é a senda que através da qual um dia chegaremos todos, cada um no seu momento, aos pés do Divino Salvador. Que o Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciada a nossa palestra do dia de hoje no Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Que o Pai permita que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, todos sentados. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a quem está aqui presencialmente, encarnado ou desencarnado. Aos irmãos que nos assistem de casa também, através do canal do curso A Umbanda Sem Fronteiras. É muito importante nós lembrarmos que nós já temos a partir de agora essa nova ferramenta, através do curso A Umbanda Sem Fronteiras, e com essa ferramenta de transmissão estamos conseguindo difundir a sagrada mensagem da Umbanda, que é praticada dentro desta casa, inclusive para irmãos de outros estados, de outros países, e isso é muito bom, né? Bem, meus irmãos, aqueles que estão vindo pela primeira vez aqui, e também aqueles que já nos acompanham, nós só relembraremos que nós promovemos todo o primeiro sábado de cada mês sempre uma grande palestra aqui na nossa casa, cujos temas estão sempre ligados ao espiritualismo em geral, à Umbanda em particular. E o tema que nós estamos trazendo hoje, ele é realmente um dos mais polêmicos dentro da nossa religião, por assim dizer, que reflete a visão de uma falange de espíritos que foi, vamos dizer assim, foi e ainda é, isso vem se transformando, mas ainda é muito mal compreendida por uma sociedade leiga, por irmãos que desconhecem a sua grandeza. Quando se fala em Exu, normalmente se associa a figura Exu a algo pejorativo, a algo ruim, né? Então nós já temos estudado, hoje nós até não vamos nos aprofundar muito nesta questão, mas principalmente no curso A Umbanda Sem Fronteiras, nós trazemos para os alunos as razões pelas quais Exu foi confundido e ainda é muito confundido com o diabo, com coisa ruim. Isso remonta à Mesopotâmia antiga, quase 5.000 anos antes de Cristo. Quando a gente fala Mesopotâmia, estamos dizendo ali mais ou menos entre a fronteira Irã e Iraque, por ali, né? Então, isso começa dali com, entre aspas, sacerdotes antigos que associavam os grandes cataclismas, aqueles grandes acontecimentos que sempre existiram desde a cosmogênese, né?
os furacões, os terremotos, os maremotos, sempre foi algo absolutamente natural, mas eles sempre associavam isso a figuras, vamos dizer assim, de deuses imaginários que eles criavam para amedrontar diversos povos, hebreus, romanos e etc. E isso até hoje acontece muito, né? Isso também, eu estou resumindo porque essa parte não está dentro do contexto da palestra hoje, mas como fala de Exu, isso também teve assim, uma influência a partir dos escravos africanos que faziam as suas, vamos dizer assim, as suas louvações a Exu na África, né? Independente da denominação Exu ser a mesma, né? As vibrações, os elementos eram outros, e essas louvações faziam com que os escravos adquirissem, no momento que eles manifestavam Exu, os senhores de engenho viam aquilo ali como figuras realmente associadas ao diabo. E nós sabemos, nós que vivenciamos o dia a dia de terreiro, que o Exu, e vamos falar disso, o Exu, você pode chamar o Exu daquilo que você quiser chamar. O Exu, ele jamais, sendo uma entidade verdadeiramente incorporada, ele jamais vai revidar um eventual mal que uma pessoa faça. Se por um lado ele é o executor da justiça kármica, e vamos falar sobre isso hoje, por outro lado, ele devolve com amor, com trabalho, principalmente com trabalho, tudo aquilo que falam dele. Então não se preocupem de forma nenhuma quando algum irmão, seja ele um irmão qualquer entre nós, um irmão comum, ou até que seja um juiz que diga que a nossa religião não é nossa religião, não se preocupem com isso, porque os nossos orixás, os nossos Exus, as nossas entidades, não vão se sentir ofendidos e não vão deixar de trabalhar por toda a humanidade. Porque aquele que fala exatamente o que esse irmão falou e outros que a gente não precisa ser um juiz para falar isso, é só a gente correr o dial dos rádios, das televisões, a gente vai ver que o nosso panteão sagrado de Umbanda é difamado diuturnamente, mas nem por isso os nossos Exus, as nossas entidades deixam de realizar o que elas precisam realizar, porque eles não precisam receber valor de qualquer encarnado pelo que eles fazem. Eles realizam as suas tarefas de acordo com os desígnios superiores e não de acordo com aquilo que a gente acha aqui embaixo. Mas, depois dessa questão lá africana, nós tivemos outra questão também que ajudou a associar Exu às coisas ruins, que foram aquelas publicações daqueles irmãos que pegaram determinados nomes que eram criados nessa Mesopotâmia antiga, os nomes desses, vamos dizer assim, dessas coisas ruins, né? E associaram esses nomes aos nomes dos nossos Exus. Mais tarde também, essas figuras dessas entidades, essas figuras dessas imagens que se encontram nas casas de Umbanda, Exu com chifre, com seios de fora, com rabo, aquelas coisas todas, tudo isso serviu para atrelar no imaginário popular, no imaginário dos leigos, a figura de Exu a algo ruim. Tá certo? Mas eu volto a lembrar, nem por causa disso Exu deixa de ser o que ele é para todos nós. E hoje nós vamos estudar um bocadinho, conhecer um pouco mais. Eu confesso a vocês que eu tinha uma visão sobre a falange de Exus e Pombagiras, e depois que eu li uma obra que eu vou citar hoje durante a palestra, essa obra, obviamente, depois eu tive a oportunidade de confirmar a sua veracidade,
essa obra, para mim, ela foi um divisor de águas, tá? No meu estudo da nossa religião de Umbanda. Mas vamos caminhando que a gente vai chegar lá, né? Então, Exu, o tradutor do incompreensível, os planos e subplanos de uma legião. Quando a gente fala que Exu traduz o incompreensível, o que nós estamos, na verdade, querendo dizer? O que a espiritualidade está aí nos mostrando nessa frase? É que nós ainda precisamos entender que o que nós precisamos pedir a Exu é aquilo que nós denominamos como discernimento. Discernimento é o que nós precisamos pedir. Exclusivamente, me atrevo a dizer isso. Porque é através do discernimento que nós vamos, antes de mais nada, compreender tudo que acontece à nossa volta. E em função desse materialismo exacerbado que a gente vivencia no dia a dia, nós realmente precisamos de Exu para nos traduzir aquilo que nós não compreendemos. E por isso Exu está muito próximo de nós, bem terra a terra. Mas vamos falar sobre isso, vamos lá. Então, quem é Exu na sabedoria popular? Essa sabedoria popular, como eu falei para vocês agora, eu me incluo. Era tudo que eu sabia de Exu, até o momento da divisão das águas, até a leitura da obra que eu falei. Vamos lá. Então, vamos batendo um papo sobre essa falange para a gente entender. Todos nós sabemos na sabedoria popular que, ou se a gente não sabe, nós vamos ficar sabendo, que é uma legião de espíritos em evolução. Por que eu estou colocando em evolução? Porque todos os espíritos, independentemente do seu grau de vibração, todos estão em evolução. Aí alguns me diriam assim, mas Luiz, vem cá, como você pode dizer que todas as legiões de espíritos estão em evolução? O que você pode dizer dos nossos irmãos do submundo, os nossos vampiros astrais, os nossos quiumbas, como a gente os queira chamar? Também são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Todas as formas de vida, todas as legiões, todos os espíritos, independentemente do grau que eles estejam vibrando, eles estão em evolução. Por quê? Porque a involução, o andar para trás, isso, dentro de uma parte espiritual, isso não existe. O que acontece é que, de acordo com os nossos procedimentos, eu digo nossos, porque se nós estamos vibrando num invólucro carnal, nós não estamos muito diferentes deles. Essa é a verdade. O ser humano, ele vibra muito baixo. Essa é a nossa realidade. Então, de acordo com os nossos procedimentos, esse caminho em direção à luz, ele vai se abreviar, ele vai se acentuar, ele vai ser maior, ele vai ser mais rápido. Mas caminhar em direção à luz, todos nós temos que caminhar. Sabe por causa de quê? O que nós vamos ver aqui na cosmogênese divina, que todos nós, independentemente do grau, prestem atenção, independentemente do grau de vibração, todos nós viemos da luz. Houve um fator, houve um caso, que foi aquilo que a gente chama, uns chamam da descida propalada dos anjos, etc. e tal. Houve um plano causal, houve um fato que desencadeou a descida para esse plano causal. Mas nós todos éramos do plano virginal, onde só havia a luz. Muito bem. Então, é uma legião de espíritos em evolução. E outra coisa,
em evolução principalmente. Isso é que a gente tem que buscar na nossa fé raciocinada o dia que a gente escutar dizendo que Exu é coisa ruim. Como pode ser coisa ruim se só trabalhando para o bem é que eles evoluem? Os próprios espíritos do baixo astral, eles sabem disso. Eles têm conhecimento disso. Só que eles se negam a aceitar. É diferente. Mas o conhecimento que a luz existe, todos eles têm. Todos. Eles são os guardiões da luz para as sombras e destas para as trevas. Eu escrevi ali, slide 44. Nós vamos entender lá na frente o que é. Eu vou mostrar para vocês, dentro de uma geometria espiritual, que nós, em razão das nossas dívidas kármicas, nós vivemos naquilo que eu chamo de fio da navalha. O que é o fio da navalha? Pois eu vou mostrar para vocês. Nós estamos entre a luz e as trevas. Nós vivemos nas sombras, em razão de tudo aquilo que a gente adquiriu lá para trás. É a falange com quem mais nos afinamos. Também vou mostrar para vocês, acho que até no próximo slide, por que é a falange com que nós mais nos afinamos. Por quê? Porque depois de nós passarmos deste corpo aqui para um plano espiritual, no momento que nós não tivermos mais que encarnar, é o primeiro degrau da escada da perfeição. É o primeiro plano, é a primeira tonalidade vibratória que nós vamos nos encaixar a partir do momento que nós não tenhamos mais que voltar. Um exemplo, Luiz, por exemplo, um Chico Xavier da vida, vamos lá. Esse não precisa mais reencarnar, suponhamos. Eu também creio nisso. Já passou do plano reencarnatório. É a primeira falange onde ele vai se encaixar. É a dos Exus e Pombagiras na visão umbandista do Templo Estrela do Oriente. Ele é o transportador das oferendas e dos pedidos. Aqui. É a maior prova do que eu estou dizendo. Olha aqui. Ó. Hoje nós temos a sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. Aqui nós vamos depositar os nossos pedidos, independentemente do que rezarmos, do que mentalizar, vamos depositar nossos pedidos aqui. Depois que a sessão terminar, isso aqui vai ser entregue lá dentro da casa de Exu. Por quê? Porque eles são os transportadores dos nossos pedidos e das oferendas também. Muito bem. Responde nas consultas oraculares. Nós sabemos, dentro do fundamento santo, nós temos aquilo que nós chamamos de salva de chão. Essa salva de chão, mesmo um pouquinho deturpada, que ela foi com o passar do tempo, o que é a fundamentação dela? Na consulta oracular, nos búzios, você precisa utilizar o vil metal, a moeda, para você ativar o processo Exu. E quem ativa aquilo ali é um só, Exu. É ele que responde na consulta oracular. Tá? Eles são os porta-vozes dos deuses e entre os deuses. São eles que nos fazem chegar as mensagens. Ah, o meu anjo da guarda falou no meu ouvido. Quantas vezes a gente já escutou isso? Hã? E quem são esses anjos da guarda? E o que seria de nós nesse mundo de meu Deus sem esses anjos da guarda? Nada se faz sem eles, nenhuma mudança e nem mesmo uma repetição. Meus irmãos, sentiu que a nossa vida está parada, é o momento de nós pararmos e refletirmos. Primeiro, refletirmos. Onde eu posso melhorar?
O que eu posso fazer? Isso é a pergunta que a dona Jurema costuma fazer aqui para os seus consulentes, hein? O que você está mudando, o que você está fazendo para mudar o seu estado de coisas? É a pergunta que ela nos faz. Que a única coisa que a gente sabe fazer é chegar no pé da entidade com os nossos lamentos. Nós só sabemos lamentar. E a entidade chega para nós e pergunta: o que você está fazendo para mudar esse estado de coisas? É a primeira pergunta. Porque não adianta achar que nós vamos chegar aqui no pé do Exu e vamos trazer tudo, vamos vomitar tudo para ele, como a gente gosta de fazer, passar 30, 40, 50 minutos, 1 hora e meia falando com a entidade, enquanto o resto dos irmãos aguarda aí, e que está tudo resolvido. Não está, não. Não está mesmo. O Exu, ele vai andar do teu lado? Vai. O Exu vai te orientar? Vai, se você estiver sintonizada com ele. Se você estiver sintonizada com ele. Agora, o caminhar não é com as pernas de Exu, não. É com as suas próprias pernas. Eu estou ficando tão feliz que as coisas estão mudando tanto. Vou até abrir um parênteses no que eu estou dizendo. A minha mãe, que é uma evangélica, ela veio dizer para mim que ela conheceu uma época em que a figura de Exu vivia dizendo um monte de besteira para ela, falando palavrões, e etc, etc e tal, e que ela, já pequenininha, ela já discutia com Exu. Ela não botava o galho dentro, não. Se ele xingasse ela, ela xingava também. Meu filho, eu tenho raiva de Exu por causa disso, que ele veio me xingar, ele veio falar comigo e tal. Eu disse para ela: minha mãe, você pode ter certeza que naquela época que aconteceu isso, você não estava falando com o Exu. Estava falando com qualquer coisa, menos com o Exu. O Exu para nós é algo sublime. O Exu para nós é algo muito sagrado. Esteve aqui, viveu, reencarnou diversas vezes, depurou seus karmas, não reencarna mais. Então, se não reencarna mais, ele atingiu aquilo que nós e os espiritualistas chamam de nirvana, a perfeição. Mas Exu não precisa de luz? Precisa, nós vamos falar sobre isso aí agora. O próprio Exu diz que todo mundo precisa de luz, inclusive eles. Aí passou o tempo, ela escutou um programa nosso recente, programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras, onde nós fizemos, no final do programa, uma homenagem à Pombagira Rosa Vermelha. Então ela virou para mim e disse assim: meu filho, eu queria que você me fizesse um favor, imprime essa homenagem da Rosa Vermelha, que eu quero levar isso lá para a minha igreja, que independentemente de ser de Exu ou de Pombagira, é a coisa mais linda do mundo. Disse para ele: mãe, é que você ainda não deu a oportunidade. Mas o dia que você for numa sessão de Exu, lá na nossa casa, você vai ver Exu falando de Jesus, de amor, de união, de fraternidade. Vamos caminhar. Gente, um dia chega lá, gente. Olha lá. Esses mesmos Exus nos ensinam através do princípio de polaridade, que é um dos 7 princípios herméticos. Tá? Tudo é duplo, olha lá. Tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. O que Exu está querendo dizer isso aí para nós? Através da manifestação de Hermes Trismegisto. Que todos nós temos o poder de transmutar, entre aspas, o diabo em Deus por meio da aplicação do princípio da polaridade. O que ele está querendo dizer, gente? Que dentro de nós temos o diabo e dentro de nós temos Deus.
E nós vamos alimentar aquilo que o nosso livre-arbítrio assim o determinar, aquilo que as nossas mais inclinações assim o determinar, aquilo que os nossos pensamentos, palavras e ações assim o determinar. Entendeu? Então ali, só para a gente entender, olha lá. Quando ele fala aqui, olha, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Olha aqui, ó. O que é o oposto? Exu e Pombagira em relação a Zambi. Olha lá. Eles estão dizendo o seguinte, olha aqui, ó. O igual e o desigual são a mesma coisa. Esses opostos eles são idênticos em natureza. Por que eles são idênticos em natureza, gente? Porque no plano virginal estávamos todos lá, juntos. A nossa natureza é essa daqui, ó. Não importa se você está encarnado, não importa se você é um quiumba, não importa o que você seja, o que você esteja vibrando, você é parte disso aqui, olha. Todos os planos, todos os reinos, todas as raças aqui estão contidas. Tá certo? Aqui eu coloco de Zambi a Exu, mas a gente também pode trazer, olha, de Zambi até aqui, ó, vibração humana e as demais energias. Tudo isto aqui é parte disso aqui, gente. Tá? Vamos lá. E ainda, Exu sabe tudo. Não há segredos para ele. Tudo ele ouve, tudo ele transmite. Né? Quando o Exu chega e nos diz assim, olha, você não precisa falar. Você botou o pé aqui dentro desse terreiro, eu sei o que você está fazendo. Você não precisa mostrar os seus procedimentos. A partir do momento que você, muitas vezes, trocou um trabalho espiritual por uma outra atividade, vamos assim dizer, cujas finalidades não se coadunam com o desejo da espiritualidade superior, você não precisa trazer isso para Exu, não. Exu sabe quem é quem. Quem é que está por trás de nós falando? Quem é que pela frente aquele sorriso maravilhoso? Depois, quando vira as costas, sai do portão lá para fora, começa a falar o que quer e o que não quer. Isso é em todos os lugares, hein, gente? É bom que se diga, né? Por quê? Porque existe ser humano. E o Exu sabe que o ser humano é assim, não tem jeito. Onde há ser humano, há problemas. Há desafios. Não é isso? Exu pode tudo, pois conhece todas as receitas, todas as fórmulas e todas as magias. Se Exu pode tudo, por que ele pode tudo? Porque ele teve, na verdade, do astral superior, uma determinação fundamental, que foi resgatar toda a humanidade, todos os seres espirituais, para retornarmos ao ponto de partida nosso. Uma vez me perguntaram isso lá no rádio. Um irmão que até não está mais entre nós. Luiz, você já falou várias vezes, até no curso Umbanda Sem Fronteiras, nas palestras, no rádio, que nós viemos todos lá do plano virginal, houve a queda dos anjos, etc. E hoje nós estamos aqui num plano causal. Tudo bem, mas para onde nós vamos? Essa é a pergunta, Luiz. O que nós estamos fazendo? Qual é o objetivo da espiritualidade no final dessa estrada que nós estamos? Dessa e de outras? É simples, gente. A função de Exu é nos resgatar a todos, encarnados e desencarnados, para que nós possamos retornar
ao ponto de onde nós partimos, que foi no momento da cosmogênese. Nós precisamos retornar para lá, porque nada disso aqui é real, nada disso aqui nos pertence. Isso tudo aqui é passageiro, ilusório. Exu é movimento, ele atua na paralela da lei. Isso é também geometria espiritual. Quando eu falo paralela da lei, é mais uma vez, nós vamos mostrar lá na frente, a lei é essa, é a lei da Umbanda, a lei do amor, a lei que está lá em cima. Quando você não trabalha dentro desta lei de Umbanda, que é a lei do amor, a outra faixa vibratória, que é a faixa que faz cumprir a justiça kármica, essa faixa de Exu, ela passa a atuar. Por isso é que a gente cansa de ouvir que Exu nos devolve aquilo que é nosso. Mas por que devolve? Devolve independentemente do que nós fizermos. Se nós fizermos algo, vamos dizer assim, sagrado, sublime aos olhos da espiritualidade, isso nos será devolvido várias vezes. E se nós fizermos também aquilo que o Pai não deseja, nós também receberemos. Isso é uma legião de espíritos que trabalha na paralela da lei, nos reajustando. Nessa falange de Exu, isso a gente também fala muito no curso Umbanda Sem Fronteiras, nós carregamos 4 entidades. Uma masculina e uma feminina de Calunga, cemitério, uma masculina e uma feminina de encruzilhada. Mas, gente, por que nós somos obrigados a carregar uma masculina e uma feminina? Essa é a grande pergunta. Por que será? Eu até posso jogar isso aqui lá para frente. Vamos lá. Parará, pá, 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 pá. Essa resposta tinha que estar logo depois, mas não tem problema. Aqui, ó, por causa disso aqui, gente. Nós precisamos ter o masculino e o feminino por causa disso aqui. Volto a dizer, o masculino é a energia positiva, é aquela que dá o start na energia. A energia começa a ser gerada a partir dali. Já o feminino é o negativo, é aquele que recebe aquela energia que veio do masculino e a partir dali as formas de vida, todas energéticas, começam a ser geradas. Isso é em vários planos, inclusive no humano também, onde a geração da vida também se dá desta forma. Então, por isso é que nós precisamos carregar 2 Exus. Vamos lá? Pá, 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 pá. 2 Exus na vibração de Calunga, um Exu de Calunga, um Exu de cemitério, um Exu de Calunga e de encruzilhada, uma pombagira de encruzilhada e uma de Calunga, tá? É dessa forma que funciona. Quando é que Exu vem primeiro? E por quê, né? Nós vamos ver isso também hoje. Todo mundo já reparou, você pode ir nas casas de Umbanda, em quase 100% delas, o primeiro ponto cantado no momento da abertura é para Exu. Sempre para Exu. Na entrada de uma casa, o primeiro assentamento que está ali é de Exu. Podem reparar. Na preparação dos ímãs, vamos preparar uns ímãs aqui na casa. Para quê? Para puxar a vibração. Qual é o primeiro ímã que se prepara? Exu. Vamos arriar os ímãs. Qual é o primeiro prato que a gente vai arriar? Exu. Ele vem sempre na frente. Mas, Luiz, por que ele vem sempre na frente? Então, vamos falar hoje aqui. Aqui, claro que nós estamos trazendo, relembrando, Exu na sabedoria popular. Tá? Isso aqui são algumas características que a gente traz com mais detalhes no curso Umbanda Sem Fronteiras, ou seja, o habitat de Exu, a encruzilhada aberta, a Calunga é a natureza, símbolo de pombagira, o imã
o principal é o padé, as flores para ele cravos, para ela rosas, o dia segunda-feira, as essências canela de encruza, cedro de calunga, a atuação parte sentimental, profissional e financeira, os metais, o ferro e o aço para encruza, o mercúrio para calunga e as pedras, a ágata e o ônix. É claro que tudo isso a gente pode desdobrar, mas os principais são esses. Bom, gente, até aí todo mundo sabia, ou pelo menos já ouvia falar, né? Só que a partir daí, o que aconteceu? Nós fomos brindados com uma obra que foi ditada por um Exu e foi recebida mediunicamente pelo nosso querido irmão Pai Rivas Neto, que é o reitor da Faculdade de Teologia de Umbanda, dirigente espiritual da OICD, Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, lá de São Paulo, e também médico cardiologista. Então, essa obra que está esgotada, inclusive, aqueles que quiserem adquirir, chama-se Exu, o Grande Arcano, da editora Aion Records. Então, é uma mensagem dessa falange, tá certo? Através do Exu Senhor. Mas quem é o Exu Senhor, gente? Está lá. Foi ditada por este Exu que aqui está aqui o nome dele. Mais tarde nós viemos a descobrir que era o Exu das 7 encruzilhadas, essa falange de Exu. E tudo que nos chega através de publicações, tudo que nos chega através de informações, a gente procura confirmar com a parte espiritual. E foi devidamente confirmada através da falange do Exu Tranca-Ruas das Almas. Tá? Gente, a partir daí, vou ser sincero para vocês, foi um divisor de águas na minha jornada espiritual, esse livro. Tive a oportunidade de lê-lo 2 vezes. Muito interessante. Eu tive que resumir o máximo possível. Aqui nós vamos trazer as manifestações do Exu Senhor. Ele dizendo, ele se manifestando. Ele nos diz aqui que a palavra Exu, em sua origem, imaginem, ela era pronunciada inicialmente como Exud, sendo ela oriunda do continente da Lemúria. Olha que loucura. Exu, traduzindo isso para a nossa Exud, para a nossa linguagem, ela se traduz como o povo que migrou, o povo que saiu. Alguém sabe me dizer o que quer dizer isso? O povo que migrou, o povo que saiu. Onde que a gente pode encontrar essa migração de Exu? Perfeito, Marcos. Na descida. Quando houve a tão propalada descida, foi ali que Exu migrou. Migrou em nosso favor. E nós vamos ver por quê. Vamos ainda na palavra. Podemos encontrar, Exuriá também, que quer dizer o lado oposto, o que está em oposição. Mas que oposição? Olha lá, aí ele se manifesta dizendo, nós não estamos numa posição ostensiva, mas uma oposição em equilíbrio. O que quer dizer isso, gente? Entender essa frase. O que Exu está dizendo? Eu não falei para vocês que nós estamos no fio da navalha? Nós estamos o quê? Entre a luz, que é a Umbanda, estamos entre as trevas, né? Estamos trabalhando assim, olha. Só que Exu está na oposição, está saindo desta lei que aqui está, que é do amor, trabalhando na paralela da lei, nos ajudando na nossa correção. Então é isso que ele fala aqui, uma oposição em equilíbrio. Ele não vai nunca, de forma nenhuma,
atuar de uma forma, vamos dizer assim, desequilibrada, sem uma razão de ser, não. As coisas acontecem dentro do plano espiritual com o equilíbrio necessário. Por quê? Porque eles entendem que nós não temos condições de uma hora para outra, assim, nós sairmos do estado que nós estamos para um estado sublime. Nós não temos condições para isso. Não é a nossa realidade. Então, por isso que ele está dizendo ali, é uma oposição em equilíbrio. Ela é necessária pela condição que o ser espiritual, olha aí, gerou sobre si mesmo através de quê? Olha aí, gente, da desobediência, da insubmissão, lá na cosmogênese, a insubmissão, olha lá, da insurreição aos princípios divinos e espirituais mais dignos e coerentes com a lógica espiritualista de cada um. Então ele ali já traduz tudo o que nós somos. Ele já está dizendo lá do nosso passado, tudo que nós fizemos, tudo que nós geramos, olha lá, tudo que nós geramos sobre nós mesmos. Tá certo? É a nossa lógica espiritualista, é a nossa realidade hoje. Nós somos pecadores, ponto. Ponto. Ah, Luiz, mas o karma ele não pode ser transmutado. Tudo pode ser. Para o bem, tudo pode ser. Só depende de nós. Vamos lá. Ainda outras raízes. No hebraico, quer dizer ash ou esh, um fogo devorador. Sim, com certeza. Eles vivem nas zonas subcrustais, nós aprendemos isso, nas zonas mais ígneas do nosso planeta, mais quentes. No egípcio, move-se com agilidade e velocidade, não temos a menor dúvida disso. Numa das primeiras línguas, no aramaico, a mobilidade serpentina do fogo, Exu. E, já trazendo para o nosso Yorubá, olha lá, Exu, com a crase, esfera ou círculo protetor. Alguém tem dúvida disso? Vamos lá. A desmistificação, olha aí, Aí é que eu te digo, esse caso que eu disse para vocês, esse caso que minha mãe me falou, que o Exu fez, que o Exu aconteceu, olha lá. Muitos pregam que Exu precisa de luz para evoluir, como se ele falando, se nos originássemos nas trevas. Não, Exu não se originou nas trevas. No imaginário popular, Exu se originou nas trevas, lá na Mesopotâmia antiga, que eu fiz o parêntese para vocês. No imaginário popular, mas Exu não se originou nas trevas. Precisamos de luz, olha o que o Exu está dizendo, tal qual um orixá, um guia ou mesmo um protetor. A luz que nos referimos é a luz do amor e da sabedoria, e isto é infinito. Só Zambi não precisa de luz, pois ele é a própria luz. Vendo, gente? É mais uma vez Exu falando de amor. Aí a gente volta lá no nosso início, no nosso princípio, para tratar disso. Os guardiões e a cosmogênese. São nossos trabalhadores eméritos desde o começo dos tempos. Vamos lá. Vamos entender como é que foi isso. Olha lá. Isso é até um slide novo, olha lá. Ele dizendo para nós, olha só, no início existia o nada. Só que, olha só, ele falando, existia o nada. Se você chega para um ser humano e diz assim para o ser humano, meu filho, antes da raça humana existir, existia um Deus ali que chamava nada. Vai ficar meio ilógico na cabeça das pessoas, né? Mas é verdade. O senhor desse nada era Zambi. Aí nós, seres humanos, já colocamos uma denominação. Porque independente da vibração, nós precisamos ter uma referência. Precisamos de um nome. Eu não vou chamar meu Deus do nada. Nada. Chamar de Zambi.
que também era o Senhor do tudo. O que ele está dizendo ali? Que ele era um nada, porque naquela época só existia o plano virginal. Não existiam os outros planos. Plano carnal, causal, os outros planetas, as outras constelações, os outros sistemas solares, nada existia. Só existia Zambi, na sua essência. Era um tudo em um nada relativos. Relativos. Por que relativos? Ele está dizendo ali. Porque se um dia acabar, se extinguir o universo astral, tudo, planetas, asteroides, cometas, dimensões, não importa, seja o que for, continuará existindo o tudo em potência. O dia que tudo isso que a gente vê e o que a gente não vê acabar, isso vai acontecer, isso é natural que aconteça, porque tudo tem um começo, meio e fim. Tudo tem um começo, meio e fim. Tudo palpável tem um começo, meio e fim. Aquilo que não tem fim é isso aqui. É aquilo que vai continuar existindo em potência. É o universo espiritual. Zambi. Zambi vai existir sempre. Certo? Aí ele diz, Zambi ordenou o Big Bang num instante que ecoa pelo universo. A partir dali, começou a existir aquilo que a gente denominou como a 0 hora. Primeiro minuto, primeiro segundo, primeiro milésimo. Não sei como é que a gente pode dimensionar as horas, mas ali chegou Exu. Da luz imaterial, Zambi, surgiu a luz material ou a luz astral. Desculpe. Que foi coordenada pelos senhores de todos os planos. Quem pode me dizer quem foi denominado por Zambi como senhores de todos os planos? Perfeito. Perfeito. Quando ia começar a tão propalada descida, a revolta, a insubmissão, aquilo que a gente conhece lá como a rebelião de Lúcifer, quando Zambi soube que isto ia acontecer, olha lá, Zambi determinou que os senhores de todos os planos se dispusessem em todos os planos. Os orixás estão manifestados em tudo. Não há nada que não haja a manifestação de orixá. Não há um plano, não há um planeta, não há nada, não há uma dimensão cujo orixá não esteja presente. Só que teve um detalhe importante, gente. Aconteceu algo em nosso favor mais importante aí, antes dessa, vamos dizer assim, desse espalhar dessas energias dos orixás. Olha lá. Esses orixás estenderam o seu agô. Agô, o que é o agô? A licença, né? A determinados espíritos, olha eles aí, ó. Eles se comprometeram a preparar os planos para outros espíritos. Quem eram esses outros espíritos? Nós. Razão pela qual foram os primogênitos, os filhos mais velhos, os senhores coordenadores dessa luz astral que até então não existia. E se existia, ela não se manifestava. Ela era coagulada. Então, o que acontece? Exu, para nós, é o nosso ancestral mais próximo. Olha lá, nosso primogênito. É o nosso ancestral mais próximo. Atenção para isso. Tá? Vou beber aguinha sim, com certeza. Aí sim, gente, os orixás, depois disso, permitiram que do reino virginal, lá de cima, do reino do nada, olha ali, esse foi o momento chave, né? Onde só havia o puro espírito, ocorresse a tão propalada descida.
A reação causada pela insubmissão e pela revolta, olha que coisa interessante, gente. Sem lhe tirar os poderes, pois haveria a necessidade de um equilíbrio para alguns. Zambi, o que quer dizer isso? Zambi, na sua imensa bondade, ele sabia tudo o que ia acontecer. Tá certo? Só que ele do mal, ele não tirou os poderes. Ele deixou que o mal tivesse os poderes. Por que que ele deixou? Porque ele sabia que o bem e o mal precisavam conviver. Através dessa convivência entre o bem e o mal, é que nós vamos, aí sim, acendendo permanentemente a luz, a gente vai retornar lá para o plano virginal. A gente vai entender isso. Olha lá, na mitologia, se a gente quiser estudar mais sobre isso, que foi a queda dos anjos, rebelião de Lúcifer, entre outras coisas. Olha como é que foi essa escalada de vibrações, essa descida. Olha lá. A partir de Zambi, olha ali, ó. Tá? Aí começaram a surgir todos os planos, tá? Ó, primeiro Oxalá, filho de Zambi, os orixás de Umbanda, os falangeiros dos orixás, e aqui eu já coloco numa linguagem figurada, vibrando a 10.000 vibrações por minuto, isso apenas para a gente saber o teor vibratório, a tonalidade vibratória de cada uma dessas falanges. Olha ali, ó. Aí beijados, ciganos e o povo do Oriente a 3.500 vibrações por minuto, os caboclos e os pretos velhos a 2.000, os nossos Exus e Pombagiras juntinho com a gente aqui, ó, 1.500 para 500. Vibrando, por isso é que é uma vibração mais terra-terra. Por isso é que nas giras de Exu, seja que em terreiro for, você vai ter gente pendurada no lustre lá para ver gira de Exu. Sim, ó. Entendeu? Você chama para vir para uma palestra, você vê cadeira vazia. Mas se você dissesse que ia ter atabaque, estava assim, ó. Lotado. Ó. Entendeu? A gente chega lá. E para que esta descida fosse coordenada, a hierarquia de cima começou a projetar a hierarquia de baixo. Como é que foi isso? Vamos lá. Olha o Exu mais uma vez dizendo, se é do nada que viemos, não havia o que era em cima ou o que era embaixo. Só que tem uma coisa, no momento que chega Exu, são criados todos os limites. Surge então o que é de cima e o que é de baixo. Vamos dar um exemplo nisso? Vamos? Um exemplo. Presta atenção na frase. No momento em que Exu chega, são criados os limites. Surge o que é de cima e surge o que é de baixo. Alguém sabe me dar um exemplo? Uma gira de Exu. O Exu chegou em terra, sem ter a menor dúvida, que a gente se sente assim tão sintonizado, tão bem, que a gente tem como dimensionar o que é esse plano espiritual e o que somos nós. Tamanha a simbiose, vamos dizer assim, a integração nossa com essa falange. E ele prossegue, olha, aqueles que estavam bem em cima, ele está se referindo aos orixás, olha ele aí. E aqueles que abalaram os pares vibracionais. O que são pares vibracionais? O polo positivo e o polo negativo, que todos nós carregamos. Exu está dizendo, olha lá, que todos nós temos um par vibracional. Nós temos um positivo e temos um negativo. Falamos isso aqui na palestra passada. A homossexualidade, não falamos sobre isso? Princípio de gênero, que todos nós carregamos o gênero masculino e o feminino. Então, o que ele fala ali? Olha, aqueles que estavam bem em cima e aqueles que abalaram os pares vibracionais, o cosmo espiritual, ao descerem
por interferência direta das hierarquias superiores, em favor daqueles que surgiriam imediatamente abaixo, nós, seres viventes. Esses Exus foram os coordenadores não intelectivos, mas enviados a executar o aspecto da transformação. O que ele diz ali? Que o Exu não foi o responsável pela nossa parte intelectual. Exu foi o responsável pelo nosso corpo, bara. Tá? A nossa parte intelectual, nosso ori, foi o orixá. Olha aqui, ó. Vendo? Os orixás, eles cuidaram na época da formação humana da terra com a água, com o barro. O primeiro exemplar, olha lá, a parte intelectiva, sensibilidade aos 6 sentidos, os 5 que a gente conhece e o 6º que é a mediunidade. Os orixás tiveram esse trabalho, cuidar da nossa parte intelectual. E o ponto de Nanã já diz que no reino da criação ela já estava. Os Exus, universo astral, a parte técnica, as nossas posturas em relação às realidades da vida. Por isso é que Exu cuida mais da parte o quê? Material, profissional, sentimental, financeira, profissional, assuntos da matéria. Vamos embora? Outra ilustração para a gente entender, olha lá. Princípio ativo, Ori, os orixás, tá? A nossa parte intelectual, nosso corpo, Bara, Exu, olha lá. A gente também pode tratar dessa forma, olha aqui, ó. Criador da terra, o escultor do ser humano, Obatalá, um dos orixás. Né? Na parte da natureza da qual nós é que fazemos parte dela, e não ela da gente. Nós é que fazemos parte dela. É muito bom que a gente deixe isso bem claro. O Dudua, a criação da vida terrestre. E o triângulo invertido, que nós já estudamos aqui, a geometria espiritual, no curso Umbanda Sem Fronteiras, representando toda a hierarquia constituída. Olha lá, Exu é representado pelo triângulo invertido do hexagrama, viu, doutor Frei? Quando o triângulo está voltado para baixo, olha lá, correspondente aos nossos orixás ancestrais e a toda a nossa hierarquia constituída, ou seja, todo o nosso campo vibratório. Exu, quando você desenha na tua testa o triângulo voltado para baixo, você, na verdade, ali você está convocando, a entidade está convocando toda a hierarquia constituída, todo o teu campo vibratório, a partir dos teus orixás, a partir do teu guia, do teu protetor, da tua entidade desenvolvedora, do teu mentor, do teu benfeitor espiritual. Está tudo ali sendo constituído. Tudo isso foi feito por Exu. Tá? Por que eles são uma vibração mais terra-terra, mais junto a nós? Mais uma vez a gente lembra isso. Quando os seres vieram do reino virginal para o universo astral, Exu atuou no processo de individualização, separando o ativo do passivo. Acabei de dizer, o ativo é o polo positivo, o masculino, e o passivo é o polo feminino da vibração negativa. Tá? O orixá é uma essência que possui o duplo, as duas vibrações, o par. Já Exu significa o reino natural, onde nós vivemos, homem e mulher, o terceiro elemento. Por que terceiro elemento, gente? Para vocês terem uma noção, eu estou dizendo ali, olha só, o orixá é uma essência que possui o duplo. Quando a gente faz um trabalho de montar todos os nossos ímãs, nós temos, para cada orixá, nós temos 2 polos de energia, um positivo e um negativo. Só que você não pode deixar apenas esses 2 polos, compreendendo até a própria
lei da eletricidade, da física, você precisa ter o neutro, o terra, que nesse caso é Exu, é o terceiro elemento. Porque é ele que vai pegar essas energias, sejam elas quais forem as suas origens, e vai devolver para a terra, através desse elemento terra. É o Exu que faz isso. Tá? É por isso que dizem que Exu está com todas as pessoas, porque ao fazer os nossos corpos, com o agô dos orixás, separou o que é macho e o que é fêmea. Olha lá, gente. Encruzilhada aberta, imantação. Tá? Sinais positivos, Exus. Masculino que é igual ao positivo. Acabei de falar para vocês. Na lei de Pemba, quando você fala imantação, você está falando de uma energia fixadora. É o princípio ativo. Dirige a energia inerente para o princípio feminino, pondo em atividade o processo criativo, sem o qual seria impossível ativar a obra criadora. Já no feminino negativo, na lei de Pemba, olha lá, é o processo de captação, princípio passivo, a manifestação da geração, da produção de novas formas de energias. O princípio materno dos fenômenos elétricos e das formas mais sutis da matéria. Então, olha lá. Quando você está mostrando aqui, olha aqui, gente. Exu aqui, você tem Exu com uma encruzilhada aberta. Aqui você tem o centro indiferenciado da vibração, onde a vibração sai. Quando ela sai, ela é dirigida para a encruzilhada fechada, o polo negativo. Tá? O processo de captação de energia vem aqui. Por isso tem que ser uma encruzilhada fechada, a feminina. Tá? Vamos ver. Olha aqui, ó. Olha eles interagindo. Olha como é que funciona. Olha o Exu Senhor falando. Surge, então, o Exu cósmico no momento do trabalho, ou o Senhor da energia, que, olha só, que obedece diretamente aos orixás. Na hierarquia espiritual foram selecionados um par de cada vibração, que se tornaram os executores dos orixás. Estão dizendo que eles pegaram um par de cada vibração de Exu para se tornarem exatamente os mensageiros dos orixás, os responsáveis pela concretização das vibrações no universo astral. E ele termina dizendo, olha, Zambi fez a lei, os orixás fizeram a lei, as falanges fazem as leis, Exu executa e faz cumprir as leis. E aqui estão a maior parte das falanges que nós conhecemos. Eu falo isso constantemente no curso Umbanda Sem Fronteiras. A Umbanda é um processo em construção. A maior parte das legiões de espíritos nós não conhecemos ainda. Aqui, ó. Isso aqui é o que a gente conhece, que a gente escuta falar, dentro de um trabalho de Exu. Tá? Gente, são 4h03. Nós vamos 10 minutos no intervalo. Lá atrás nós temos a nossa cantina, tem toalete para quem quiser. Em 10 minutinhos, 15 minutos, a gente está de volta para a segunda parte da nossa palestra. Até já.